O Bitcoin, a primeira e mais amplamente reconhecida criptomoeda do mundo, passou por uma extraordinária valorização, recentemente ultrapassando a marca de $90.000, um recorde histórico que atraiu atenção global. Esse aumento marca um marco significativo na história do Bitcoin, que agora é avaliado acima de 1 kg de ouro, uma mudança simbólica na forma como os ativos digitais são percebidos em relação aos tradicionais meios de armazenar valor. Especialistas atribuem grande parte desse aumento notável a uma combinação de fatores, sendo um dos mais importantes o cenário político nos Estados Unidos, especialmente o resultado da recente eleição presidencial dos EUA. A vitória de Donald Trump nas eleições serviu como um catalisador para um otimismo renovado no mercado de criptomoedas, particularmente entre os defensores do Bitcoin. Trump, que sempre foi um defensor vocal das moedas digitais, fez promessas significativas durante sua campanha para reforçar a posição dos EUA como líder global no setor de criptomoedas. Suas políticas, que incluem manter uma parte das reservas bancárias dos EUA em Bitcoin, bem como suas intenções de desregulamentar o mercado de criptomoedas, injetaram um senso de entusiasmo e confiança entre os investidores. A ideia de um ambiente regulatório mais amigável às criptomoedas sob Trump, juntamente com sua promessa de substituir figuras-chave no tesouro dos EUA por líderes mais jovens e com conhecimentos tecnológicos, levou muitos a acreditar que os EUA poderiam em breve se tornar um centro de inovação e desenvolvimento em criptomoedas. Essa mudança de política foi particularmente bem recebida pela comunidade de criptomoedas, que vê a retórica e os planos de Trump como altamente favoráveis ao crescimento e à adoção do Bitcoin e outras moedas digitais. Um dos aspectos mais notáveis da abordagem de Trump é sua intenção declarada de remover Gary Gensler, o atual presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA SEC, que é conhecido por sua postura mais rígida em relação às criptomoedas. Embora alguns analistas vejam isso como um passo em direção a uma maior instabilidade financeira, outros acreditam que isso permitiria que o mercado de criptomoedas evoluísse de maneira mais livre e estimulasse a inovação no setor. Além do cenário político, outros fatores contribuíram para a ascensão meteórica do Bitcoin. Um dos desenvolvimentos mais significativos no mercado foi a aprovação pela SEC do lançamento de fundos índice de Bitcoin, ETFs. Esses fundos permitem que os investidores ganhem exposição ao Bitcoin sem precisar comprar diretamente a criptomoeda, abrindo portas para investidores institucionais que anteriormente poderiam ter hesitado em entrar no mercado devido a preocupações com custódia, segurança ou questões regulatórias. A introdução dos ETFs levou a um influxo massivo de capital no mercado, impulsionando ainda mais o preço do Bitcoin e consolidando seu papel como um ativo dominante no ecossistema financeiro. O impressionante crescimento do preço do Bitcoin tem sido surpreendente, com seu valor aumentando mais de 2,5 vezes desde o início do ano. Muitos especialistas acreditam que essa tendência de alta continuará, e alguns prevêem que o Bitcoin poderá superar a marca de $100.000 até ao final do ano. Vários analistas otimistas estão até especulando que a criptomoeda poderia eventualmente atingir de $110.000 a $115.000 no curto prazo, impulsionada pela tradicional corrida de fim de ano que o Bitcoin costuma experienciar. No entanto, algumas vozes cautelosas sugerem que o aumento do preço poderia ser uma armadilha para touros, com a realização de lucros por parte dos investidores levando a uma correção no futuro próximo. Apesar da volatilidade inerente ao mercado de criptomoedas, o valor de mercado do Bitcoin atingiu níveis astronómicos, ultrapassando agora $1,80 trilhões, superando o PIB de países inteiros como a Espanha. À medida que mais investidores e instituições adotam o Bitcoin como reserva de valor, um crescente senso de escassez tem-se fortalecido, com muitos especulando que o preço do Bitcoin poderia um dia alcançar até $500.000 por moeda, caso grandes nações e instituições financeiras comecem a acumulá-lo em quantidades significativas. Embora a ascensão do Bitcoin tenha certamente capturado a imaginação de muitos, não está isento de desafios. Uma das principais críticas direcionadas ao Bitcoin são suas altas taxas de transação, que podem variar de $20 a $50 por transação durante períodos de congestionamento da rede, além dos tempos de processamento relativamente lentos. Esses problemas levaram a um desenvolvimento de criptomoedas alternativas, muitas das quais operam em plataformas de contratos inteligentes e oferecem taxas de transação muito mais baixas e tempos de liquidação mais rápidos. Apesar desses desafios,
O reconhecimento incomparável do Bitcoin, sua vantagem como pioneiro e sua capitalização de mercado substancial continuam a posicioná-lo como líder no setor de criptomoedas. À medida que o Bitcoin ganha mais aceitação, ele está passando por uma fase de aceitação social, semelhante à mudança histórica das moedas de ouro para o dinheiro em papelaria cada vez mais. Países como El Salvador tornaram o Bitcoin parte de suas estratégias financeiras nacionais, com o governo comprando Bitcoin diariamente. Essa aceitação crescente está se acelerando, e muitos acreditam que mais nações seguirão o exemplo em breve, integrando ainda mais o Bitcoin ao sistema financeiro global. O potencial do Bitcoin para se tornar um meio de valor amplamente aceito e descentralizado está se tornando mais provável, à medida que ele ressoa cada vez mais com investidores individuais e grandes instituições. No entanto, o futuro do Bitcoin não é garantido. Para que o Bitcoin perca seu valor, seria necessária uma erosão generalizada da confiança entre seus usuários, levando a retiradas em massa do mercado. Embora isso pareça improvável no momento, dado o crescente apoio e reconhecimento institucional ao Bitcoin, continua sendo um risco. Desafios regulatórios, obstáculos tecnológicos e volatilidade do mercado são fatores que podem impactar a viabilidade a longo prazo do Bitcoin. No entanto, apesar desses desafios, o Bitcoin provou ser notavelmente resiliente, e, enquanto grandes players do sistema financeiro global continuarem a adotá-lo, o futuro do Bitcoin parece cada vez mais promissor. Além dos fatores políticos e regulatórios, o ambiente econômico mais amplo também desempenha um papel crucial na formação da trajetória do Bitcoin. Ações recentes do Federal Reserve, incluindo um corte de 25 pontos base na taxa de juros, tornaram ativos mais arriscados, como o Bitcoin, mais atraentes para investidores em busca de retornos mais altos em um ambiente de baixas taxas de juros. À medida que mais players institucionais reconhecem o potencial do Bitcoin não apenas como uma reserva de valor, mas também como um ativo de investimento, seu papel no sistema financeiro global tende a continuar se fortalecendo. Avanços tecnológicos no blockchain, juntamente com o crescente interesse institucional, podem acelerar a adoção de Bitcoin, potencialmente impulsionando ainda mais seu preço. Embora a história de crescimento do Bitcoin tenha sido amplamente impulsionada por uma tempestade perfeita de fatores políticos, econômicos e tecnológicos, o mercado de criptomoedas continua imprevisível. Analistas continuam debatendo se a atual alta é sustentável ou se representa um momento passageiro de entusiasmo especulativo. A chave para entender se o recente aumento do Bitcoin tem poder de duração será monitorar sua capacidade de manter níveis fortes de suporte à medida que mais capital entra no mercado e a adoção institucional continua a crescer. Se o Bitcoin conseguir enfrentar potenciais desafios regulatórios e continuar a evoluir, ele pode muito bem se estabelecer como um componente central do panorama financeiro global nos próximos anos. O Bitcoin, criado em 2009 pela misteriosa figura pseudônima Satoshi Nakamoto, é a primeira criptomoeda do mundo e o ativo digital mais reconhecido até hoje. Diferente das moedas tradicionais emitidas por governos, o Bitcoin opera exclusivamente no âmbito digital, sendo negociado apenas online, sem a necessidade de moedas ou cédulas físicas. Seu design é baseado em uma tecnologia inovadora chamada blockchain, que garante que cada transação feita com Bitcoin seja registrada de forma segura e imutável. No seu núcleo, a tecnologia blockchain é um sistema de registro descentralizado. Isso significa que as transações do Bitcoin não são armazenadas em um único servidor centralizado, mas sim em milhares de computadores espalhados pelo mundo, conhecidos como nós. Cada nó mantém uma cópia de todo o histórico de transações do Bitcoin, criando um registro público que é constantemente atualizado à medida que novas transações ocorrem. Essa natureza descentralizada do Bitcoin torna-o altamente resistente à censura e fraudes, pois nenhuma entidade ou computador único controla os dados. Em essência, cada participante na rede do Bitcoin possui um registro transparente e imutável de todas as transações passadas. Essa descentralização é uma das características definidoras que separam o Bitcoin das moedas tradicionais. Nos sistemas bancários tradicionais, uma autoridade central, como um governo ou instituição financeira, é responsável por verificar e registrar as transações. Em contraste, a blockchain do Bitcoin permite que as transações sejam validadas pelos participantes da rede, mineradores, usando técnicas criptográficas complexas.
garantindo que o sistema permaneça seguro sem a necessidade de um órgão governante central. Apesar de sua imensa popularidade e impacto significativo no cenário financeiro global, a verdadeira identidade do criador do Bitcoin continua desconhecida. Satoshi Nakamoto, o pseudônimo utilizado pela pessoa ou grupo de indivíduos que desenvolveu o Bitcoin, nunca foi revelado, adicionando um elemento de mistério à origem da criptomoeda. O anonimato de Nakamoto apenas alimentou especulações sobre quem ele ou eles poderiam ser, com alguns acreditando que o criador poderia ser um grupo de desenvolvedores, uma entidade governamental ou até mesmo uma figura conhecida da tecnologia. No entanto, apesar de anos de especulação, a identidade de Nakamoto permanece um dos maiores mistérios da era digital.